Presta atenção no que eu vou te contar, porque essa não é história de pescador, é lembrança que rasga a gente por dentro. Eu cresci nesse fim de mundo, no sertão que a gente só vê no mapa se procurar bem. Aqui o silêncio é pesado e a noite é um manto que não deixa a gente respirar direito. E aqui também mora Dona Aurora. Você pode não acreditar em bruxa, em benzedeira, mas na Dona Aurora todo mundo acredita, ou pelo menos deveria. Ela é aquela alma antiga que sabe o que o vento traz antes do vento chegar. E ela avisou. Avisou a gente, avisou a vila inteira, com aquela voz rouca que parecia vir de debaixo da terra. Ela disse: a lua cheia de agosto é pesada. Quando o relógio bater meia-noite, não deixem a porta destrancada. Não deixem a janela aberta. E pelo amor de Deus, ninguém põe o pé para fora de casa. O aviso era sério, a gente sabia. Mas juventude é boba, né? A gente acha que é mais esperto que a vida, que o destino. Nós estávamos na frente da bodega, rindo, bebendo pinga, Barata jogando conversa fora. Eu, o Chico, o Zé e o Tonho. A gente estava caçoando da Dona Aurora. O Chico falava que ela estava caduca, que era só conto para assustar a criança. O Zé estava mais ousado e disse que ia dar uma volta na estrada de barro só para provar que ela estava errada. Eu tentei segurar, juro que tentei. Senti um arrepio ruim na espinha, um pressentimento azedo. Mas o riso deles era contagioso e a bebida estava quente na garganta. A hora foi correndo. O relógio da Torre Velha começou a bater as badaladas lentas e pesadas. 1, 2, 3. Quando deu a 12ª badalada, a meia-noite cravada, aquele silêncio de repente, o silêncio de quem prende a respiração, caiu sobre nós. E foi justamente nesse momento que o Zé, para provar que era macho, se levantou, deu uma golada final na cachaça e disse: vou lá na encruzilhada e volto, nada vai me pegar. Eu senti o sangue gelar. Ele deu 2 passos em direção à escuridão da estrada de terra, o luar forte iluminando o caminho, e foi nesse instante que longe, muito longe, mas alto o suficiente para nos fazer engasgar com o medo, veio o primeiro uivo. Não era som de cachorro, nem de bicho do mato normal. Era algo rouco, profundo, que parecia arrancar o som do próprio inferno. O Zé parou, a gente parou. Ninguém mais riu. E agora eu te pergunto, se você tivesse ouvido aquele som, um uivo que não era humano e nem animal, você teria corrido ou parado para ver o que era? Deixa aqui nos comentários, me conta se você já desobedeceu um aviso desses na sua vida. Eu te garanto, a gente se arrependeu. O Zé travou. Os pés dele grudaram no barro e eu vi o suor frio escorrer pelo pescoço dele, mesmo na friagem da noite. O uivo tinha parado, mas o silêncio que veio depois era 1000 vezes pior do que o barulho. Era um silêncio carregado, o tipo de silêncio que a presa escuta quando o predador está a 1 passo. Eu e o Chico nos olhamos, os olhos arregalados. O Tonho, que era o mais forte de nós, deixou o copo cair. A cachaça derramada parecia cheirar a sangue naquele momento. Eu forcei a voz, que saiu como um chiado seco. Zé, volta, agora. Mas o Zé não se mexia. Ele estava olhando fixo para o ponto onde a estrada de terra virava um túnel de sombras entre o mato seco. Eu comecei a me mover em direção a ele, ignorando o pavor que batia no meu peito. A gente tinha que sair dali, voltar para casa, trancar tudo e fingir que nada tinha acontecido, que a Dona Aurora estava errada e que a gente era imune àqueles contos de assombração. Eu já estava quase alcançando o Zé quando o segundo som veio. Não era um uivo, era um som de impacto. Parecia que algo muito, muito pesado tinha saltado do mato e aterrissado na estrada. O chão tremeu levemente e as folhas secas que estavam perto de nós vibraram. Era um som orgânico, um peso que não era de boi, não era de cavalo, era um corpo massivo. E o Zé finalmente se moveu. Ele não voltou para nós. Ele começou a correr, mas não para a vila, e sim para a frente, em direção à escuridão.
como se a fonte do medo o tivesse hipnotizado, puxando-o para si. Eu gritei: Zé, para, volta! O Chico tentou segurá-lo, mas o Zé estava em pânico puro, a adrenalina correndo como fogo. Ele tropeçou, se reergueu e continuou correndo, sumindo na neblina rasteira que pairava sobre o barro. Foi a última vez que eu o vi em pé, correndo por vontade própria. O Tonho agarrou meu braço com uma força que quase o quebrou e me puxou para trás da bodega, onde havia alguma proteção das pilhas de sacos de grãos. O pânico de não saber o que estava lá fora nos fez agir por puro instinto. A gente não falava, só respirava pesado, os corações batendo descompassadamente como tambores de guerra. A gente estava esperando. Esperando o quê? Esperando que o Zé voltasse rindo, dizendo que era tudo brincadeira, que ele tinha visto um porco do mato ou algo assim. Mas o que veio em seguida não foi risada. Foi o som de uma corrida. Rápida, impossivelmente rápida, mas com o peso de um caminhão. Desgovernado. Não eram passos humanos, eram patas, pesadas, batendo no barro, rasgando o silêncio, e o barulho não vinha do mato, vinha da estrada, na direção oposta à que o Zé tinha corrido, o que só piorou a nossa confusão. O que estava nos seguindo? Ou pior, o que estava nos cercando? O medo era tão palpável que eu podia sentir o gosto de ferro na boca. O Chico apontou para a ponta da rua, onde ficava a casa dele. Se a gente conseguisse chegar lá, poderíamos trancar a porta grossa de madeira. Era a única chance. Eu assenti e no mesmo instante em que concordamos em correr, um cheiro terrível nos atingiu. Um cheiro de bicho morto, enxofre e sujeira. Era um cheiro que queimava as narinas, que entrava nos pulmões e fazia a gente querer vomitar. O cheiro de algo que não pertencia a este mundo. E junto com o cheiro veio a sombra, grande, demasiado grande para ser qualquer coisa que eu já tivesse visto. Eu não vi detalhes, apenas a silhueta maciça, movendo-se com agilidade, antinatural pela rua principal, na mesma direção que o Zé tinha tomado. Eu não sabia se era a mesma criatura que tinha aterrissado na estrada ou se era outra, e essa incerteza só multiplicava o nosso terror. O Tonho me empurrou para a corrida. Agora! Corre! A gente disparou, esquecendo a pinga, esquecendo o deboche, esquecendo tudo, exceto o imperativo de escapar. A luz da lua cheia, que antes parecia poética, agora era um holofote revelando demais, expondo nossa fragilidade. Corremos na ponta dos pés, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Mas nossos corações martelavam tão alto que parecia que a criatura podia nos ouvir a quilômetros de distância. Olhei para trás uma única vez. Um erro que eu pagaria caro na minha memória. No meio da rua onde o Zé havia parado, a sombra pairava. Não olhava para nós. Estava farejando o chão como um cão de caça gigante. Eu vi o Zé de relance, caído perto de um poste, tentando se arrastar, mas paralisado pelo terror. E a criatura se dobrou sobre ele. Eu ouvi um grito abafado, curto, um som que terminou antes de começar. E então, o silêncio. Um silêncio que confirmava tudo. Eu não precisava de mais avisos. Dona Aurora estava certa. O lobisomem era real e a meia-noite tinha chegado para nos cobrar a dívida da nossa arrogância. Corri mais rápido, o medo virando combustível puro. Chegamos à porta da casa do Chico, ofegantes, as mãos tremendo tanto que mal conseguíamos segurar a maçaneta. O Chico, num frenesi de pânico, conseguiu enfiar a chave e girar. A porta se abriu com um rangido alto, um som que, na nossa cabeça, parecia um sino tocando para o monstro. Nós nos jogamos para dentro, o Tonho empurrando a porta com o ombro, enquanto o Chico trancava o ferrolho e punha o cadeado pesado. Não era o suficiente, mas era o único obstáculo entre nós e o terror lá fora. Ficamos de costas para a porta, ofegando, tentando regular a respiração. A casa estava escura, as janelas fechadas e cobertas com cortinas velhas. O cheiro de casa fechada, de poeira e mofo, era um alívio químico em comparação ao fedor de morte que vinha da rua.
O Tonho, que mal conseguia falar, balbuciou. O Zé, ele se foi. Não era uma pergunta. Era uma constatação fria. Eu só conseguia assentir, o terror me amarrando a garganta. Eu ainda podia ouvir o grito abafado do Zé, e a imagem daquela sombra curvada sobre ele estava grudada na minha retina. O Chico começou a chorar baixinho, um som histérico, quase um soluço de criança. Perdida. Eu o peguei pelo ombro, sacudindo-o levemente. Silêncio! Temos que fazer silêncio! Se aquela coisa estava lá fora, ela estava caçando. E ruído era convite. Nós nos movemos para o centro da sala, longe de portas e janelas. A casa do Chico era humilde, de taipa e reboco, mas as paredes eram grossas, pensadas para aguentar o sol inclemente do sertão. Eu esperava que fossem fortes o suficiente para aguentar um monstro. Ficamos parados por longos minutos que pareciam horas. O mundo lá, fora, estava morto. O silêncio era absoluto, exceto pela batida ensurdecedora dos nossos corações. Eu pensava, talvez tenha ido embora. Talvez tenha se satisfeito com o Zé e voltado para o mato. A esperança era uma chama fraca e estúpida, mas eu me agarrava a ela. E então o silêncio foi quebrado de novo, não por um uivo nem por um grito, mas por um som metódico, cruelmente lento. Clic, clac. Parecia um objeto pesado arrastando-se no asfalto. Não, no barro molhado. E vinha se aproximando. Lento, como se estivesse farejando, se divertindo com o nosso medo. Eu me ajoelhei, tentando espiar pela fresta entre a soleira da porta e o chão. Mas a escuridão era total. O Tonho fez um gesto para mim, apontando para a janela da frente, a única que dava visão direta para a rua. Ele rastejou até lá, puxou um banco velho e subiu, levantando a ponta da cortina a apenas 1 milímetro. A luz da lua invadiu a fresta, cortando a escuridão da sala. O Tonho paralisou. O corpo dele enrijeceu. Um gemido que não era humano, era de puro pavor animal. Eu e o Chico rastejamos até ele, subindo no banco para ver o que ele via. E foi aí que eu vi, pela primeira vez, o que Dona Aurora tinha tentado nos proteger. Não era um bicho, não era um lobo. Era uma abominação vertical, de pé sobre 2 patas, mas com ombros que pareciam blocos de pedra e braços que pendiam quase até o chão. A altura era inacreditável. O topo da cabeça devia bater na altura do telhado da casa vizinha. A pelagem escura, quase preta, refletia o luar como se fosse petróleo. Mas o pior eram os olhos. 2 fendas amarelas, ardentes, que brilhavam na escuridão. Eram olhos que carregavam inteligência, mas uma inteligência pervertida, de caçador que sabe que a presa não tem para onde ir. Eu não conseguia respirar. A criatura estava parada a uns 10 metros de nós, bem no meio da rua, olhando diretamente para a nossa casa. Ela cheirava o ar, a cabeça grande virando lentamente. Eu senti um frio que não vinha do tempo. Vinha de dentro. Aquela coisa sabia que a gente estava ali. Ela tinha farejado o nosso pânico, o nosso suor, o nosso medo. E ela estava apreciando a caçada. Foi quando ela fez um movimento sutil, mas que fez meu sangue congelar nas veias. Ela dobrou o pescoço e inclinou a cabeça para a esquerda, exatamente para a nossa janela. Parecia estar ouvindo os nossos corações batendo descontroladamente. O Tonho perdeu o controle. Ele soltou um grito mudo e pulou do banco, caindo de joelhos no... O estrondo que ele fez deve ter sido ouvido pela criatura, porque no segundo seguinte o monstro se moveu. Não correu, não andou. Ele simplesmente se impulsionou com as pernas grossas, cobrindo a distância de 10 metros em apenas um piscar de olhos, e aterrissou bem na frente da nossa janela. O impacto foi tão violento que as tábuas da janela vibraram e a cortina caiu do varão. O berro do Chico foi o único som que saiu de nós. O Tonho estava encolhido no canto, murmurando preces que ele nem lembrava. Eu e o Chico nos arrastamos para trás, longe da janela agora nua.
O vidro antigo e empoeirado estava rachado em várias direções, mas ainda resistia. Mas através dele, agora, não havia mais dúvida. A face da criatura estava lá, tão perto que eu podia ver a saliva escorrendo dos caninos gigantes que se projetavam para fora da mandíbula. O focinho era alongado, mas largo, cheio de músculos tensos. As narinas agitavam-se rapidamente, cheirando. Os olhos amarelos, aqueles faróis infernais, nos fitavam diretamente. Eu senti que ele estava lendo minha alma, que ele sabia exatamente o quão pequeno e fraco eu era. Não havia ódio naqueles olhos, apenas a fome fria e utilitária de um carnívoro. O bicho levantou uma das patas dianteiras. Ela era gigantesca, terminada em garras curvas e pretas, que pareciam navalhas polidas. A criatura colocou a pata sobre a janela e a pressão começou. O vidro gemeu, emitindo um som agudo, quase um lamento. Eu sabia que ele não ia aguentar. Em taipa de barro, sim, mas o vidro não. Eu gritei para o Chico: "Pega a espingarda do teu pai. Onde está?" O Chico, em pânico, apontou para um armário velho na cozinha. Eu me levantei e corri, tropeçando na escuridão da casa. Eu tinha que me mover rápido. O lobisomem lá fora não estava brincando. O vidro rachou com um estalo seco e a criatura rosnou. Um rosnado profundo que parecia vir do centro da terra. Um som que vibrava no nosso peito e fazia os dentes tremerem. Na cozinha, eu tateava o armário, desesperado. Achei a velha espingarda de caça do pai do Chico, uma arma antiga de um tiro só. Eu puxei a arma e procurei por cartuchos na gaveta. Minhas mãos estavam tão molhadas de suor que quase deixei a munição cair no chão. Finalmente, peguei um cartucho, abri a câmara e enfiei a bala com dificuldade. Eu não sabia se a prata era o mito ou se o chumbo velho faria alguma coisa, mas era a única chance. Eu voltei para a sala principal. O lobisomem tinha conseguido quebrar parte do vidro da janela. Um buraco irregular e assustadoramente grande estava aberto, e o ar frio da noite entrava. A criatura estava enfiando um braço colossal pelo buraco, tentando alcançar a trava interna. As garras rasgavam o caixilho de madeira com facilidade, como se fosse papelão. O Chico estava gritando, recuando para a parede mais distante. O Tonho ainda estava encolhido. Era comigo. Eu levantei a espingarda, mirando na cabeça do monstro. O tiro tinha que ser certeiro. Não haveria segunda chance. O animal parou de forçar a janela e virou a cabeça para o meu lado, como se tivesse sentido o metal frio da arma apontado para ele. Os olhos amarelos fixaram-se em mim, e eu soube que ele sabia o que eu ia fazer. O rosnado aumentou, transformando-se num urro gutural, cheio de raiva primordial. Eu fechei os olhos por um instante e apertei o gatilho. O estampido foi ensurdecedor, amplificado pelo espaço fechado da sala. A fumaça do disparo encheu o ar. Eu abri os olhos rapidamente, esperando ver o monstro cair, ou pelo menos recuar. A bala de chumbo acertou-o em cheio no ombro, perto do pescoço. O impacto jogou a criatura para trás, e ela soltou um uivo de dor diferente de tudo que já tínhamos ouvido. Era um grito de sofrimento e fúria misturados. A janela, agora completamente destruída, permitia que o luar invadisse a sala. Eu vi o monstro rolar na poeira da rua, sacudindo a cabeça, tentando se levantar. A ferida no ombro, onde a bala tinha entrado, estava sangrando, mas não era um sangramento normal. O sangue era escuro, quase negro, e o ferimento parecia se fechar quase que instantaneamente, o tecido rasgado se contorcendo e se regenerando numa velocidade assustadora. A minha única bala tinha sido gasta, e o resultado era apenas deixá-lo mais irritado. O lobisomem se levantou em toda a sua altura, sacudindo a poeira. Ele olhou diretamente para mim, e agora havia ódio nos olhos amarelos. Puro, destilado ódio. Ele não estava mais caçando. Ele estava furioso. Ele se virou para a porta da casa, onde a madeira era mais resistente, e começou a andar lentamente.
Ele não precisava mais correr. Ele tinha a certeza absoluta de que ia entrar. Eu larguei a espingarda inútil e agarrei o Chico e o Tonho. Para trás! Temos que ir para o quarto dos fundos. Corremos para o quarto dos fundos, o único cômodo da casa que tinha paredes voltadas para o campo aberto, longe da rua. A porta do quarto era fina, mas era outro obstáculo. O Tonho, milagrosamente, recuperou a consciência e conseguiu me ajudar a empurrar a cama e um armário pesado contra a porta. Não era uma barricada segura, mas nos daria alguns segundos de vida a mais. O pavor era tanto que eu mal sentia o peso do móvel. Eu só ouvia o som que vinha da sala. A criatura tinha chegado à porta da frente e tinha parado. Não havia mais o rosnado furioso. Havia apenas um silêncio ameaçador, interrompido pelo som da respiração pesada do monstro. Um som gutural, como um fole de forja que soprava ar sujo e fedorento. Eu podia ouvir os estalos das garras, arranhando a madeira grossa da porta, testando a resistência. E então, o primeiro impacto. Não foi um chute, foi um golpe maciço, provavelmente dado com o ombro ou a pata. A casa inteira estremeceu. Pedaços de reboco caíram do teto sobre nossas cabeças. O cadeado da porta da frente gritou em protesto. O Chico gritou, apertando as mãos contra a cabeça. Eu me apoiei na parede, sentindo meu corpo vibrar com a força da batida. O segundo impacto veio logo em seguida, mais forte. O som da madeira sendo esmagada era inconfundível. Nós não podíamos ficar ali. Eu olhei para a única janela do quarto dos fundos. Era pequena, mas talvez fosse o suficiente para passar. Vamos ter que pular a janela, eu disse, tentando manter a voz firme. É a única saída. O quintal dá para o campo. Podemos tentar correr até o celeiro do seu João. O Tonho e o Chico assentiram, os olhos fixos na porta que agora parecia prestes a explodir. O terceiro golpe. Dessa vez, a porta da frente cedeu. O som foi de tábuas sendo rasgadas, de ferrolhos sendo arrancados do batente. A criatura estava dentro da casa. Nós sabíamos. O barulho de passos pesados começou a ecoar na sala, misturado ao som de objetos sendo derrubados e esmagados. O lobisomem estava procurando por nós, destruindo a casa no processo. Eu empurrei o Tonho para a janela. Vai, rápido! O Tonho era o mais alto. Ele teria mais facilidade. Ele abriu o caixilho de madeira e tentou passar. Ele ficou entalado por um momento, grunhindo de dor. Eu o puxei pela cintura, forçando-o a sair. Finalmente, ele caiu no chão de terra do quintal com um baque surdo e começou a rastejar para longe. O Chico era o próximo. Ele era menor e passou com mais facilidade. Agora era a minha vez. Mas eu não podia ir antes de dar uma última olhada na porta do quarto. Eu vi a maçaneta girar violentamente e então um pedaço da madeira da porta foi arrancado por uma das garras. Um pedaço de madeira do tamanho do meu braço voou para dentro do quarto. A criatura estava quase lá. Eu me virei e tentei me enfiar pela janela. Eu estava quase lá. Metade do meu corpo já estava fora, quando senti o calor da respiração do monstro na minha nuca. O cheiro de enxofre e bicho morto inundou o quarto. Ele tinha me alcançado. Eu me debati, tentando forçar a passagem. E então, uma garra gigantesca se fechou sobre o meu tornozelo. Não era uma pegada. Era um gancho de carne e osso. A dor foi imediata, excruciante, como se o osso estivesse sendo esmagado. Eu gritei, um grito primal que foi abafado pelo urro de vitória do lobisomem. Ele começou a me puxar de volta para dentro. Eu agarrei a borda da janela com as duas mãos, desesperado, o concreto arranhando minhas palmas. Eu senti o corpo massivo do bicho se mover, a força dele era indescritível. Era como ser puxado por um trator. Eu estava sendo arrastado de volta, sabendo que se eu voltasse para aquele quarto escuro, seria o meu fim. O Chico e o Tonho gritaram o meu nome lá de fora, impotentes.
Eu me debati, chutando o ar com a perna livre, mas não adiantava. Eu tinha que fazer algo, e rápido. Eu usei toda a minha força e gritei, enfiando o cotovelo para trás, atingindo o que parecia ser a perna do monstro. Não doeu nele, mas o reflexo o fez soltar a garra por um microsegundo. Foi tudo que eu precisei. Eu me impulsionei com força total, rasgando minha pele na borda da janela, mas conseguindo sair. Caí no chão do quintal, a dor lancinante no tornozelo me fazendo rolar na terra, mas eu estava livre. Eu olhei para trás. O lobisomem estava parado na janela, a silhueta imensa e intimidadora, vendo sua presa escapar. Ele soltou um uivo que fez os cães de todas as fazendas distantes começarem a latir desesperadamente. O uivo era uma promessa de morte. Eu me levantei, ignorando a dor aguda, e comecei a me arrastar e depois a mancar, em direção à escuridão do campo, seguindo o rastro do Chico e do Tonho. Eu mancava desesperadamente pelo campo aberto. A lua, cheia, iluminando o rastro, o que era tanto uma ajuda quanto uma ameaça. A luz me guiava, mas também me expunha. O Chico e o Tonho me esperavam perto de uma cerca de arame farpado. Eu mal conseguia atravessar. A dor no tornozelo era tamanha que cada passo era uma agonia. "Para onde a gente vai?" O Chico sussurrou, os olhos injetados de pânico. "O celeiro do seu João. É longe, mas é de pedra. Deve ser mais seguro." Eu respondi com a voz rouca. A casa do Chico agora parecia pequena e abandonada, engolida pela escuridão. Mas a silhueta da criatura ainda pairava na janela quebrada. O lobisomem não estava correndo. Ele estava nos observando. A caça tinha se tornado um jogo. Ele sabia que estávamos feridos e lentos. E foi então que ouvimos o som da perseguição recomeçar. Não veio da casa. Ele tinha pulado o muro do quintal e aterrissado diretamente no campo, um som que fez a terra vibrar. Dessa vez, ele não estava sendo lento. Ele estava vindo rápido, numa corrida quadrúpede, mas com uma velocidade que desafiava a natureza. A pelagem escura parecia um borrão na luz do luar. Eu olhei para a distância. O celeiro de pedra ficava a uns 300 metros dali. Não era longe o suficiente. Nossas chances eram quase nulas. "Corre! Não para!" O Tonho gritou e ele me apoiou, me ajudando a mancar mais rápido. Mas o lobisomem estava ganhando terreno. O chão tremia ritmicamente com as suas patas poderosas. Eu podia ouvir a respiração ofegante da criatura, e o cheiro nauseabundo estava ficando mais forte a cada segundo. Eu olhei para trás, o pânico me dominando. Ele estava a menos de 50 metros. Eu vi a cabeça baixa, os olhos amarelos fixos em nós, a boca aberta, salivando. Ele estava prestes a saltar. Eu sabia disso. Era o momento final, o último fôlego antes da morte. Eu tropecei e caí. O Tonho parou para me ajudar, mas eu gritei: "Não! Continua! Salva você!" O Chico, no entanto, não me abandonou. Ele se virou e, num ato de coragem ou pura insanidade, pegou uma pedra do chão e jogou contra o monstro. A pedra não o atingiu, mas o ato chamou a atenção do bicho. O lobisomem parou a corrida abruptamente, a 2 passos de mim. Ele se ergueu sobre as 2 patas, a altura colossal projetando uma sombra assustadora sobre nós. Ele soltou um rugido tão violento que o ar pareceu se partir. Eu estava deitado no chão, olhando para cima, para a criatura, e eu vi os detalhes horríveis que a escuridão antes tinha escondido. O corpo era uma massa de músculos tensos, cobertos por um pelo grosso e emaranhado. As mãos, se é que se podia chamar assim, tinham dedos longos e curvados, terminados nas garras pretas. Eu vi os restos do que parecia ser a camisa do Zé agarrados em uma das garras. E o rosto, aquele focinho canino, mas com uma testa humana, uma fusão horrível que provava que aquilo tinha sido um homem. E então o lobisomem atacou. Ele não saltou. Ele deu um passo largo e rápido em direção ao Chico, que estava mais próximo. Eu tentei gritar um aviso, mas o som não veio.
O Chico tentou se desviar, mas o movimento do bicho era rápido demais. A garra do monstro atingiu o peito do Chico com uma força inacreditável. Não houve tempo para gritos. O som foi um estalo úmido, seguido por um baque surdo. O Chico voou para longe, caindo a alguns metros de distância, inerte. Eu vi o sangue escuro jorrar dele no chão de terra. O lobisomem olhou para o corpo caído, farejando. Eu estava paralisado. O Tonho, no entanto, agiu. Ele agarrou-me pelo braço e me puxou, arrastando-me para longe do campo de visão da criatura. O lobisomem não nos seguiu imediatamente. Ele estava ocupado com o Chico. Esse breve momento de distração foi a nossa salvação. O tempo que ganhamos com a morte do nosso amigo. Eu e o Tonho rastejamos, gemendo, atravessando mais uma cerca farpada, seguindo em direção ao celeiro de pedra, agora desesperadamente perto. Chegamos ao celeiro do seu João. Era uma estrutura antiga, de pedras grossas empilhadas, usadas para guardar grãos. Não tinha janelas, apenas uma porta de carvalho maciço, reforçada com ferro. Era o melhor refúgio que poderíamos encontrar. O Tonho, com a força de 10 homens dada pelo pânico, abriu a porta pesada e me jogou para dentro. Eu caí sobre sacos de milho, o cheiro de palha e poeira me invadindo. Ele entrou logo depois, fechando a porta com um estrondo que ecoou pelo celeiro. A gente empurrou tudo que podia contra a porta. Sacos de grãos, enxadas, barris vazios. A escuridão era total, mas era uma escuridão segura. Por enquanto, nós nos encolhemos no canto mais distante, ofegantes, chorando baixinho. O silêncio voltou, mas não era o silêncio da paz. Era o silêncio do jogo, esperando o próximo movimento. Nós dois sabíamos que a criatura tinha deixado o corpo do Chico para trás e que estava nos seguindo. O cheiro de bicho e morte começou a se infiltrar pelas frestas da porta. O lobisomem estava do lado de fora. Eu podia sentir a sua presença, pesada e faminta, pairando sobre o celeiro. Eu agarrei o braço do Tonho. Ele está aí. Ele está esperando. O Tonho apenas chorava, balançando a cabeça. Eu devia ter ficado em casa. Eu devia ter ouvido a Dona Aurora. O arrependimento nos queimava mais do que a dor física. O lobisomem começou a testar a porta. Primeiro, um arranhão leve, medindo a resistência da madeira. Depois, o peso do corpo se apoiou contra a estrutura, fazendo as pedras velhas rangerem. A porta de carvalho aguentava, mas eu sabia que era uma questão de tempo. O monstro era pura força bruta e a nossa barricada era improvisada. E então o ataque sério começou. Um rugido de frustração irrompeu do lado de fora, seguido por um golpe colossal. Bam! A porta gemeu e as travas de ferro dobraram. O Tonho soltou um grito e se afastou. O segundo golpe. Bam! Mais forte, mais violento. Pedaços de madeira lascada começaram a voar para dentro do celeiro, e o cheiro de pinho novo misturado ao fedor do bicho nos atingiu. A estrutura de pedras tremeu visivelmente. Eu me arrastei até a porta, tentando ver o estrago. Havia uma rachadura na madeira bem no meio, e eu podia ver a luz amarela dos olhos do monstro através dela. Ele estava olhando para dentro, sabendo exatamente onde estávamos. O Tonho agarrou uma pá velha e enferrujada, a única arma que tínhamos, e ficou ao meu lado. Se ele entrar, eu dou nele, ele disse, a voz cheia de uma bravura desesperada. Eu sabia que a pá seria inútil contra aquela massa de músculos, mas o gesto me deu um pouco de ânimo. Terceiro golpe. Caraca! O som foi de quebra, não apenas de dor. A porta estava cedendo. A rachadura no meio se alargou e a face do monstro se tornou mais visível. Eu podia ver o focinho agitado, os dentes à mostra. Ele ia entrar. Era o nosso fim. Eu me preparei para a luta, a dor no tornozelo me lembrando de que eu não tinha como correr. Eu estava pronto para morrer ali. O lobisomem puxou a porta, arrancando um pedaço inteiro de madeira. A luz da lua invadiu o celeiro e a criatura estava lá, imensa na abertura.
O Tonho berrou e levantou a pá. E foi então que o lobisomem parou. Não por causa do Tonho ou da pá. Ele parou subitamente e inclinou a cabeça, como se estivesse ouvindo algo distante. O Tonho hesitou, a pá erguida. O monstro soltou um rosnado baixo, não de raiva, mas de incômodo. Ele se virou para a abertura da porta, parecendo indeciso. Eu segui o olhar dele para o céu. A lua cheia ainda estava alta, mas o horizonte, a leste, estava começando a clarear. Um tom cinza azulado muito fraco. O monstro soltou um urro de frustração e se virou completamente, dando as costas para nós. Ele olhou para a luz fraca que nascia e eu vi o medo nos seus olhos pela primeira vez. Ele sabia que o tempo dele tinha acabado. A maldição só dura até o primeiro clarão da manhã. O lobisomem começou a se afastar do celeiro, mas não correu. Ele mancava, parecendo cansado, e a ferida no ombro, que antes tinha se fechado, parecia se abrir de novo. O chumbo não o matou, mas o feriu, e a luz do dia iminente estava acelerando o processo de transformação reversa. Ele olhou para trás uma última vez, e o olhar que ele nos deu não era mais de caçador, mas de um animal ferido. Era um olhar de dor e de despedida apressada. E então ele desapareceu na escuridão do campo, movendo-se em direção ao matagal denso que ficava nas colinas distantes. Eu e o Tonho ficamos parados, grudados na parede de pedra, esperando. Não ousávamos nos mover. O silêncio que retornou era agora mais profundo e estranho. Era um silêncio sem ameaça, mas cheio de terror. Esperamos até que o sol finalmente estivesse visível no horizonte, uma bola vermelha e fraca que trazia a promessa de segurança e a certeza de um horror vivido. A luz da manhã inundou o celeiro. Eu e o Tonho nos olhamos. Estávamos cobertos de poeira, suor e sangue. Do meu tornozelo ferido. Nossas roupas estavam rasgadas e nossos rostos, pálidos e magros, refletiam o trauma da noite. Finalmente, o Tonho se moveu e começou a empurrar os objetos da porta. A madeira estava destruída, mas ainda tínhamos que tirá-la do caminho. Com a ajuda da luz, conseguimos abrir uma fresta. Saímos para o campo. O ar da manhã era frio e limpo, e o cheiro nauseabundo do monstro havia desaparecido, substituído pelo aroma de terra úmida e orvalho. Mas a prova da noite estava ali. O rastro da criatura era visível no barro, marcas de patas gigantes fundas na terra. E o corpo do Chico. Ele estava exatamente onde tinha caído, inerte. Nós corremos até ele, ou melhor, eu manquei e o Tonho correu. Não havia nada a fazer. O ferimento no peito era fatal, uma laceração profunda que tinha tirado sua vida instantaneamente. O Tonho ajoelhou-se e começou a chorar. Eu olhei para a rua. Tivemos que voltar para a casa do Chico para ver a extensão da destruição. A porta da frente estava em pedaços. A janela era um buraco na parede. O interior da casa era um caos. Mas o pior não foi o dano material. O pior foi a rua. Perto do poste, onde o Zé havia caído, não havia corpo. Havia apenas uma poça escura de sangue e, espalhados pelo chão, pedaços de roupa rasgada, irreconhecíveis. E um cheiro forte de ferro e terra. O Zé não tinha sido apenas morto. Ele tinha sido levado. O lobisomem tinha ceifado 2 vidas na sua noite de fúria e nos deixado com a lição mais brutal de todas. Enquanto a gente estava parado em choque, a gente ouviu um barulho. Era Dona Aurora. Ela vinha descendo a rua, carregando uma sacola de compras, como se nada tivesse acontecido. Ela nos olhou. Os olhos dela fixos nas marcas de patas, na porta destruída, no corpo do Chico. Ela não perguntou o que havia acontecido. Ela já sabia. Ela parou ao meu lado e falou, a voz baixa e grave, sem um pingo de satisfação. Eu avisei. Ela olhou para o rastro de patas que sumia no horizonte. Ele volta quando a lua estiver forte de novo. Agora vocês sabem. E da próxima vez, vocês vão escutar. Ela não ficou para lamentar ou para nos consolar. Simplesmente seguiu.
O caminho, deixando-nos com o peso daquela noite, com a memória viva do terror e com a certeza de que a desobediência tem um preço que se paga em sangue. Nós ficamos ali, eu e o Tonho, dois sobreviventes marcados pela criatura, esperando que o povo da vila acordasse e visse o horror que a nossa teimosia tinha trazido para o sertão. O nosso riso tinha se tornado um lamento eterno. A promessa de que ele voltaria nos assombrava mais do que o que acabamos de viver. Os dias seguintes foram um borrão de luto e silêncio culpado. A vila inteira viu o corpo do Chico, viu a destruição na casa. Ninguém precisou nos perguntar. O rastro da criatura era a prova mais clara. O seu João, que era o delegado local e nunca acreditou nesses contos, teve que engolir a seco e inventar uma história sobre ataque de onça brava. Mas ninguém na vila acreditou. Sabiam que era a maldição, o bicho que despertava na noite da lua cheia para punir os desobedientes. O corpo do Zé nunca foi encontrado. Apenas o que restou de suas roupas e um rastro que se estendia para dentro do mato, indicando que ele tinha sido arrastado e levado para longe, para ser devorado em segredo. Eu e o Tonho nunca mais fomos os mesmos. O Tonho parou de beber, parou de rir. Ele se tornou um homem silencioso, que olhava para o céu em toda noite de lua nova com um medo palpável, esperando o ciclo se completar. Eu fiquei com a perna marcada. A garra do lobisomem deixou uma cicatriz profunda no meu tornozelo. Uma lembrança constante e dolorosa do que eu vi e do que eu perdi. A dor não era apenas física, era a dor da culpa. A gente riu do aviso e o sertão nos cobrou caro por essa arrogância. O lobisomem não voltou na próxima lua cheia, nem na seguinte, mas a cada 30 dias, quando o disco branco ficava cheio no céu, o medo voltava. A meia-noite se tornou um horário sagrado na vila. Portas eram trancadas, janelas fechadas. Ninguém arriscava colocar o pé para fora. O silêncio era total. A lição de Dona Aurora tinha sido aprendida, escrita no sangue do Zé e do Chico. O que mais me assombra não é a memória dos uivos, nem a imagem daquela face horrenda na janela. É a certeza de que ele não estava caçando apenas para comer. Ele estava caçando para punir. Era a manifestação de uma fúria primitiva contra a desobediência humana. E o pior de tudo, quando a gente foi limpar o celeiro dias depois, eu encontrei um tufo de pelo escuro, quase preto, preso na barricada. Não joguei fora, eu guardei. Está aqui comigo até hoje. É pesado, é grosso. E de vez em quando eu pego ele, sinto aquele cheiro de enxofre e carne podre. Fraco, mas presente. O lobisomem deixou o seu cartão de visitas, uma lembrança de que ele existe e que ele faz parte deste lugar. E eu te garanto, em noites de lua cheia, quando o vento sopra no sertão, eu ainda escuto, muito longe, um uivo rouco. Não é um aviso, é uma promessa. E dessa vez, eu vou escutar. Você faria o mesmo. Essa é a verdade sobre a noite em que rimos da maldição. É a verdade que me impede de dormir. Não se esqueça, quando a meia-noite chegar e a lua estiver cheia, não saia de casa, porque ele pode estar esperando. E ele sabe que você desobedeceu.